Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos para a palavra de Deus. Deus abençoe, meu irmão. Já chega curtindo, já chega comentando, já chega compartilhando. Vamos para mais uma meditação do estudo da palavra do Senhor, que tem sido para a sua vida, né? Para o teu ensino, para a tua meditação, tá? Você não tem desculpas de não aprender, de não meditar da palavra do Senhor, tá? Porque todos aqueles que são de Cristo estão aprendendo e vivendo conforme a palavra. Então, nós que tivemos um encontro com o Senhor e o Espírito Santo está fazendo uma obra, estamos constantemente na palavra, uma ordenança, né? Para meditá-la na palavra de dia e de noite. Vamos para Atos 3, né? Falamos de Atos 1, Atos 2 e vamos para Atos 3. Mas nós vamos fazer aqui como se fosse um paralelo dos 3 capítulos que nós estamos estudando. Vamos fazer aqui uma comparação, né, do período da igreja em Atos 1, o período da igreja em Atos 2 e o período da igreja em Atos 3. O posicionamento da igreja em Atos 1, o posicionamento da igreja em Atos 2, que foi o cumprimento da promessa do Espírito Santo, e o cumprimento, né? E Atos 3, a igreja já sendo guiada, sendo direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Então, que Deus abençoe a sua vida. Vamos para a meditação da palavra do Senhor. É um texto bem conhecido. Atos 3. Amém? Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a João e Pedro, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando os olhos nele, juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e os tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e louvar a Deus e reconhecer ser ele, o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceram. O versículo 11 do capítulo 3 em diante, irmãos, já vai falar, para ganharmos um pouco de tempo, você medite aí depois, leia, tá? É do 11 ao 26. Pedro vai estar dentro do templo pregando a palavra do Senhor, pregando o evangelho. Vamos ler aqui o 11 aqui para os irmãos entenderem. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. Isso aí já é dentro do templo. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitai os olhos em nós, se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Ou seja, Pedro está dizendo assim: por que vocês estão olhando para nós? Não foi nós que o fizemos andar.
Aí vem o 13, versículo 13. O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo e pediste que vos concedessem um homicida. Ou seja, Pedro, mais uma vez, igual Atos 2, Pedro está explicando dentro do templo. Por que vocês estão assustados, né? Não foi nós que fizemos ele levantar, mas foi Jesus, a qual o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, glorificou ele no nosso meio. Mas vocês, ao invés de tratar ele como santo, como justo, vocês trataram como homicida e o condenado. E aí, todo o restante do capítulo 3 é Pedro com autoridade pregando o evangelho, as boas novas de Jesus para aqueles que estavam os ouvindo. Tanto é que nós vamos falar mais para frente para o capítulo 4, que por causa dessa pregação dentro do templo, por causa de falar que Jesus, aquele a qual o povo há poucos dias atrás crucificaram, capítulo 4 mostra que por causa dessa pregação dentro do templo, Pedro e João foram presos, foram chamados para ser interrogados. Então, irmãos, aqui nós vimos o capítulo 3, o início, né? Aquele coxo na porta formosa, aquele aleijado na porta do templo, porque ele não podia entrar para adorar. E aí eu queria fazer um paralelo com os irmãos aqui, para os irmãos se situarem, se familiarizarem, quando entenderem, aprenderem de uma forma mais prática, mais didática, o livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro após os evangelhos, que os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João são a narrativa da vida de Jesus na Terra, por isso são chamados de evangelhos, narram a vida de Jesus na Terra, e logo após o Ato dos Apóstolos narra a história da igreja na Terra. Logo após Jesus ser assunto aos céus, ele promete, né, faz a promessa do Espírito Santo, e de Atos 2 para frente, essa igreja está caminhando, pregando, sendo perseguida, sendo açoitada, salvando almas, amando a mensagem da cruz, mesmo que está custando-lhe a sua vida. Então, o livro de Atos é a narrativa da igreja, dos apóstolos e todos aqueles que estão aceitando a mensagem dos apóstolos a Jesus. Então, irmãos, nós falamos do capítulo 1 de Atos e falamos de uma qualidade muito grande desse povo de Atos, porque perseveraram. Eu queria falar um pouco do Atos 1 novamente. Atos 1 foi logo quando Jesus foi assunto aos céus e ele foi o último discurso de Jesus, né? A última palavra, a última recomendação de Jesus para os seus discípulos e para aqueles que estavam ali, né? E me chamou a atenção que eles obedeceram mesmo sem estar sendo revestido do Espírito Santo. O que me chama a atenção aqui é que, olha o que o texto diz em Atos 1:5. 1:5, Jesus fazendo o último discurso, as últimas palavras, porque João, na verdade, batizou com águas, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Por isso que Jesus estava falando, fica em Jerusalém. Olha, presta atenção no assunto de Jesus. Preste atenção no assunto de Jesus nas suas últimas palavras. Eu falei de uma qualidade, mas eu queria falar dos defeitos, das faltas de uma igreja sem o Espírito Santo ainda.
Aqueles não estão revestidos com o Espírito Santo. Mas eles obedeceram. Mas olha o que a ausência do Espírito Santo causa no meio de um povo. Jesus está falando com eles de algo importantíssimo. Jesus está falando assim, ó: vai vir sobre vocês o Espírito Santo. As últimas palavras de Jesus para esse povo foi: vocês vão ser revestidos de um Deus em vocês, dentro de vocês. É como se Jesus estivesse explicando assim, ó: a salvação, a vida eterna que eu falei com vocês, a ressurreição dos mortos, o arrebatamento, os últimos dias, o corpo transformado, a minha volta, eu voltarei, como ele diz lá em João 14, né? Eu voltarei, buscarei vocês e onde eu estiver, vocês vão estar também. Só que para isso tudo acontecer, vocês precisam do Espírito Santo. Seu Espírito Santo não é salvação, seu Espírito Santo não é preparo, a gente não se prepara, a gente não é aperfeiçoado, a gente não é moldado. É o Espírito Santo que faz toda a obra na nossa vida, é o Espírito Santo que faz. E aqui Jesus está falando assim: está chegando o dia disso, do que vocês mais precisam, que é o Espírito Santo, está chegando. Atos 1:5. E olha o Atos 1:6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será que este tempo em que o Senhor restaurará o reino de Israel? Versículo 7. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Samaria e Judéia e até os confins da terra. Olha só, meus irmãos, preste atenção nisso aqui. Jesus está falando as suas últimas palavras, e as suas últimas palavras são as mais importantes. Vocês vão receber poder. Vocês vão receber o Espírito Santo. Sem ele, vocês não vão fazer nada. Sem o Espírito Santo, vocês são vazios. Sem o Espírito Santo, a minha vinda foi em vão, porque o Espírito Santo vai completar, vai determinar, vai consumar isso aqui que eu vim resgatar. Versículo 5, ele está falando isso. João batizou com água, mas vai vir poder, vai vir o Espírito Santo. O versículo 6, olha o que os discípulos estão falando. Senhor, o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Olha só a característica de um povo sem o Espírito Santo. Jesus está falando o que é prioridade para a igreja. Jesus está falando o que é prioridade para mim e para você. Vai vir o Espírito Santo. Fica aí, busca, permanece em Jerusalém, porque o mais importante está para vir. É o Espírito Santo. E o versículo 6, eles estão perguntando sobre política. Vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Ou seja, porque Roma está sob o domínio de Israel. E eles estão querendo que Israel vença Roma. Eles estão buscando por um reino terreno, eles estão buscando por independência da sua nação. Então ele está perguntando para Jesus: Jesus, vai ser agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Nós vamos voltar a ser um reino de novo? Nós não vamos estar subjugados a reino nenhum? Nós estamos cansados do reino de Roma, está sobre nós, nós temos que pagar imposto para ele. E Jesus está falando: meu Deus, será que vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Um povo sem o Espírito Santo, irmão, está totalmente desalinhado com o que o céu vê como importante. As nossas importâncias não são alinhadas com as importâncias do céu quando nós não temos o Espírito Santo. A vontade e a prioridade de Deus é uma, e a minha vontade e a minha prioridade é outra, se eu não tenho o Espírito Santo. É um povo que Jesus está ensinando que a maior preocupação que eles têm que ter é o Espírito Santo que está para vir. E a maior preocupação que eles estão expondo é o reino político da terra. Quantas das vezes pessoas
estão com prioridades totalmente diferentes das prioridades de Deus. Deus está gritando, é hora de me buscar, é hora de se revestir, é hora de se encher, é hora do Espírito Santo habitar em você. Não é só você sentir uma presença, não. Não, ele visita quem ele quer visitar. Agora, morar, ele só vai morar naqueles que vão para o céu. Mas para morar tem que ter um relacionamento diário. E Jesus está gritando que nesses últimos dias nós temos que vigiar e buscar enquanto se pode achar. E nós estamos preocupados com outras coisas, nós estamos preocupados com outros motivos e prioridades dessa terra. Aqui, Atos 1 está descrevendo uma igreja ainda sem o Espírito Santo. Igreja sem o Espírito Santo, Jesus está falando uma coisa e eles estão querendo outra coisa. Jesus está colocando a real importância que uma igreja tem que buscar. E aqui a igreja está buscando coisas para esta vida. Essa é a igreja de Atos 1. Eu falei no estudo de Atos 1 que eles perseveraram, eles continuaram lá buscando para receber o Espírito Santo. Eles obedeceram, mas a prioridade deles não era ser cheio do Espírito Santo. A prioridade deles era isso aqui, versículo 6. Senhor, o Senhor vai restaurar Israel? Nós vamos ser independentes de novo? Nós não vamos precisar pagar imposto para ninguém? E olha o que Jesus responde no versículo 7. Nós lemos aqui. Não vos compete conhecer tempos, época que o Pai determinou por exclusividade. Sabe o que Jesus está falando? Isso não interessa a vocês. Aí o 8, mais recebereis poder. Jesus volta para o assunto prioritário de uma igreja. Jesus está falando para esta igreja aqui sem o Espírito Santo ainda, que não recebeu. Não interessa o que vai acontecer aqui na terra, que governo vem, qual é o salário, qual é a casa, qual são os carros. Não compete saber a vocês coisas desta vida, mas o que compete vocês a saber é que o Espírito Santo que vocês mais irão precisar para andar de pé aqui nessa terra e para ser arrebatados, ele vai descer. Então, meus irmãos, olha o que nós podemos ser sem o Espírito Santo. Jesus tem vontade sobre nós e nós queremos outras coisas. Jesus está falando, vocês vão ser cheios, vocês precisam ser revestidos, vocês precisam de poder, vocês precisam do Espírito Santo e a gente quer outra coisa. A gente quer outras vontades. A gente ora não para buscar o Espírito Santo, a gente ora pelos nossos interesses. Isso é um povo sem o Espírito Santo. Olha mais uma característica da igreja de Atos 1. Vamos lá, versículo 15, Atos 1. Levantou-se Pedro no meio dos irmãos e disse, irmãos, convém que cumprisse a escritura. Perdão, 15 não, vamos lá. 21. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando do batismo de João até o dia que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. E olha só o que o texto vai dizer. Versículo 24. E orando disseram, tu, Senhor, conhece o coração de todos. Revela-nos qual destes dois tem escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado. Versículo 26. E lançaram sorte, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado no lugar com os 11 apóstolos. Aqui, eles estavam colocando alguém no lugar de Judas Iscariotes, que se enforcou. E a Bíblia diz que ao eles escolherem alguém, eles lançaram sorte, eles tiraram na sorte. Se fosse no dia de hoje, ele colocou um nomezinho no papel e botou dentro da sacola e tirou o papel e caiu o nome de Matias.
Uma igreja sem o Espírito Santo, ela anda na sorte. Ela faz a votação. Ela é democracia. Uma igreja com o Espírito Santo é o Espírito Santo que guia ela. Atos 1, eles tiraram na sorte para colocar um discípulo no lugar de Judas. Sem orientação de Jesus, Jesus não mandou colocarem outro discípulo, Jesus não mandou tirarem na sorte, mas eles estão tomando atitudes sem a orientação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda não foi derramado. O que isso nos ensina, irmãos? Nós não podemos ficar sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não temos as mesmas prioridades do céu. Nós não estamos alinhados com o reino a qual nós queremos pertencer. Irmão, você sem o Espírito Santo, você está pensando só em você. Por isso que Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar, a gente se alinha primeiro com o reino para depois fazer outra coisa. E aí vem Atos 2, o Espírito Santo é derramado. Atos 1 é uma igreja que está pensando nos seus próprios interesses. Jesus, quando que o Senhor vai restaurar Israel? Quando que o Senhor vai cuidar da nossa nação? É agora, é com Bolsonaro, é com Lula, é com quem, Jesus? É com Donald Trump, é com Israel, é com Irã, é com quem, Jesus? Quem? O arroz vai descer, vai subir, e Jesus está falando, não é a preocupação da igreja isso, a preocupação da igreja é receber poder do Espírito Santo, porque com o poder do Espírito Santo não interessa que reino vai estar, interessa que nós pertencemos ao reino que não se abala, não se abala. Tem irmãos nossos subjugados a reinos comunistas, tem irmãos nossos que estão subjugados a reinos que proíbem a sua fé, mas estão lá em igrejas subterrâneas, na China, na Coreia, em muitos países que Deus não mudou o reino para eles servirem a Deus. Deus não mudou os reinos, mas tem algo dentro deles que não muda a fé deles, independente do reino que eles estão vivendo aqui na terra, porque o reino deles não é daqui. Aleluia. E aí desce o Espírito Santo. Desce o Espírito Santo. Falamos aqui que Pedro, com autoridade, ele vai pregar e anunciar. Depois que o Pentecoste, dia de Pentecoste, desce, eles começam a falar em novas línguas. Atos 2. O mesmo Pedro que levantou a voz para tirar na sorte os discípulos, o discípulo, é o Pedro de Atos 3. Atos 3. Atos 1 sem o Espírito Santo. Atos 1 sem o Espírito Santo. Atos 3, a igreja com o Espírito Santo. Vamos ver qual é a igreja com o Espírito Santo, irmão? Pedro e João estão indo para o templo. E eles vê um mendigo na porta. A igreja com o Espírito Santo não tropeça em mendigo, não passa direto para aqueles que precisam de Jesus. Tem pessoas, irmãos, que talvez não são as melhores pessoas do mundo, mas a igreja com o Espírito Santo sabe que aquelas pessoas precisam de Jesus. A igreja com o Espírito Santo, ela para aonde tem alguém precisando de Jesus. Ela para. Ela não continua, não. Ela não continua, não. Assim como Jesus parou quando ouviu o clamor de Bartimeu, Jesus, filho de Davi. A multidão, não. Cala a boca, Jesus, pode continuar. Jesus, não, vou parar. E vou mandar chamar para curar. Pedro e João indo para o templo adorar. O coxo na porta do templo, porque não podia entrar, deficiente, não podia entrar. Da porta para fora é só pedir. Da porta para fora é só pedir esmola. Porque quem não tem o Espírito Santo ainda, irmãos, falou culto, vão para o culto, primeira coisa que ele pensa, vou pedir.
Sem o Espírito Santo, nós somos um mendigo. Sem o Espírito Santo, nós vamos para o templo para pedir. Sem o Espírito Santo, nós vamos para o templo mendigar. Tem culto, vou lá pedir. Tem um ajuntamento ali, vou lá pedir. Pedro e João foram para o templo adorar. E eu provo vocês na Bíblia. E aqui nós não estamos falando que é pecado pedir, não, irmãos. A Bíblia diz para nós entregarmos as nossas causas diante do Senhor. Fecha o teu quarto, fecha a porta do teu quarto e peça, clame. Mas quando nós vamos para o templo, nós vamos para adorar, nós vamos para servir, nós vamos para entregar. Quem já recebeu o Espírito Santo vai para o templo para uma missão. Ser luz, ser resposta de oração para alguém. Quem tem o Espírito Santo vai transbordar na vida de alguém. E Pedro e João estão fazendo isso. Tanto que ele está falando, olha para mim, olha para João. Nós não temos prata nem ouro, mas o que temos, nós damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aí a Bíblia diz, versículo 8. Olha como que a Bíblia diz que templo é para adorar. De um salto se pôs em pé, versículo 8, 3:8, Atos 3:8. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Aquele que sem o Espírito Santo estava só para pedir, entra agora para adorar, entra agora para entregar, entra agora para se render. A igreja de Atos 3 é a igreja que tem o Espírito Santo. Que se alguém sem o Espírito Santo passar por você e você realmente tiver o Espírito Santo, alguma coisa vai acontecer. E eu não estou falando que vai acontecer só milagres, não, mas pelo menos edificação vai ter. Pelo menos uma edificação na vida de alguém vai ter. Eu pergunto a você, irmão, quem você ainda está sendo? Você está sendo a igreja de Atos 1? Você não tem mais o porquê ser a igreja de Atos 1, a qual Jesus está falando para buscar, para se revestir, para aguardar o revestimento de poder, e eles estão preocupados, Senhor, e a briga política, Senhor, e as coisas desta terra, quando o Senhor vai resolver, e o Senhor tem que o tempo todo explicar para você, não interessa isso, deixa que eu cuido disso, deixa que o Pai cuida disso. O que você precisa colocar em prioridade é me buscar. O que você precisa colocar em prioridade é se revestir do Espírito Santo, é ser guiado pelo Espírito Santo. Só que você não se preocupa mais em ser guiado pelo Espírito Santo. Você se preocupa com as coisas desta vida. Isso é a igreja de Atos 1. Não recebeu o Espírito Santo ainda. Cuidado. Você pode estar sendo enganado. Talvez você ainda não recebeu o Espírito Santo. Se você está pensando só em pedir, só em mendigar, só nas coisas desta vida, você pode estar sendo ainda a igreja de Atos 1, mesmo depois que o Espírito foi derramado, talvez você ainda não conheceu o Espírito Santo. Porque de Atos 3 em diante, mostra-se as características de uma igreja com o Espírito Santo. É uma igreja que estende a mão. Uma igreja que estende a mão, dizendo, olha para nós. Eu não tenho prata e nem ouro, mas eu tenho o que eu tenho. Pedro, olha o que Pedro disse. O que eu tenho eu te dou. E o que ele tem? Ele acabou de receber lá em Atos 2. Ele acabou de receber em Atos 2 o que ele tem agora. Tanto que Pedro, o capítulo 3 de Atos, ele vai entrar com o coxo, que não é mais coxo. Ele estendeu a mão para o coxo. Não tem como passar pela porta da adoração. Pedro e João não passaram pela porta da adoração se tinha alguém antes da porta ainda que não podia adorar. Eu estou dando esse estudo aqui, Atos 1, Atos 2, derramamento do Espírito, Atos 3. Agora começa a caminhar na terra uma igreja com
o Espírito Santo conduzindo ela. Esse estudo aqui, o Espírito Santo está me incomodando a você, a falar a você. Você que tem pedido a Deus, você que tem clamado a Deus, você que tem pedido causas ao Senhor. É hora do Espírito Santo ter liberdade de fazer de você resposta de oração. Está na hora de você, além de orar, além de pedir, não só pedir, não só orar, mas ser resposta de oração de alguém. E não só a resposta de oração, ser além do que pediram. Quando a Bíblia diz, além do que pedimos ou pensamos, o que esse coxo estava querendo? O que esse coxo estava pedindo? Esmola. O que Pedro e João deram para ele? Cura. Pedro e João não foi só a resposta de oração do coxo. Pedro e João foi além do que o coxo estava pedindo. Toda vez que eu abro a Bíblia para pregar, irmão, na igreja ou qualquer lugar, ou quando eu saio para visitar, para orar, na rua, onde seja, onde for, eu só tenho pedido isso. Que eu saia para ser resposta de oração de alguém. Se eu for resposta de oração para uma pessoa, já valeu a pena. Porque o Espírito Santo que está em mim precisa edificar a vida de alguém. Talvez isso é difícil para alguns que ainda não têm o Espírito Santo. Para quem não tem o Espírito Santo, o que te resta é mendigar. O que te resta é só pedir. O que te resta é isso. Agora, se eu estou falando com alguém aqui neste vídeo, nesse estudo, que tem convicção de que já recebeu o Espírito Santo, está na hora de você se levantar para ser resposta de oração na vida de alguém. Pedro entra no templo. Todo o restante do capítulo 3, Pedro está pregando dentro do templo. Pregando o quê? O porquê aquele coxo foi curado. Foi curado por causa de Jesus. O Jesus que eles há dias atrás condenaram. E olha só, agora é para encerrar mesmo, irmão. Tem pastor, né? Você não pode confiar quando o pastor fala que está encerrando, mas agora estou encerrando mesmo. Olha isso aqui, irmãos. Capítulo 4. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles ao povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, porque os saduceus não acreditavam, eram doutores da lei que não acreditavam em ressurreição de mortos. Então esse povo estava nervoso porque Pedro e João estavam dentro do templo ensinando isso. Versículo 3. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Olha só o que aconteceu com eles, hein? Eles foram presos. Não foi fácil. Fazer a obra de Deus não foi fácil. Não é fácil. Tem retaliações. Quem está fazendo a obra de Deus sabe que está sofrendo. Mas preste atenção. Vou terminar com o versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Sabe o que é isso? Quando o Espírito Santo desceu em Atos 2, Pedro pregou, 3.000 pessoas aceitaram. Depois ele cura o coxo, entra no templo, dentro do templo, ele prega de novo. Aí a Bíblia diz que já juntaram-se 5.000 pessoas salvas. Mas espera aí, eles foram presos.
Peraí, tem ingratos. Peraí, tem perseguição. Peraí, tem provas. Eu falo por experiência própria, irmão. Viver a vida debaixo da orientação do Espírito Santo é ser perseguido. É ser perseguido. Não é fácil. Não é fácil. Mas olha só, a prisão deles resultou em muitos aceitaram e ser salvos. Eu costumo dizer, irmãos, como o pastor tá meio escuro aqui já, deixa eu virar aqui, isso, que nós que pregamos a palavra passamos por muitas coisas. Mas se uma alma for salva pelos nossos choros, pelos nossos sangues derramados, valeu a pena. Esses homens não se preocupavam em ser presos, em ser açoitados. Se eles vissem que uma alma foi salva por causa daqueles açoites, eles estavam realizados porque a obra estava sendo feita. Que Deus te abençoe. Não vai ser fácil. Mas se você conseguir uma alma através do seu testemunho, da sua mensagem, é hora urgente de buscar o Espírito Santo. Não seja a igreja de Atos 1, seja a igreja de Atos 3. Seja a igreja que passe pelo Atos 2, que seja revestido de poder, para ser a igreja de Atos 3, a igreja que para estender a mão, para amar. A igreja que vai ser perseguida, a igreja que está chorando, a igreja que está sangrando, mas é a igreja que está povoando o céu. E ter o Espírito Santo como prioridade na sua vida vai fazer você mudar as suas prioridades. Você está pensando muito nessa vida, nessa terra, nas coisas deste mundo. O que está te faltando é o Espírito Santo. Os discípulos perguntavam em Atos 1 sobre esta vida. Em Atos 3 eles já estavam